Olá a todos do site florestanoticias.com. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Elisângela Sobreira, onde nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, principalmente para os moradores de Alta Floresta do Oeste. Nós vamos falar de um projeto que ela mesma criou, que se chama Acolher. Seja bem-vinda em nossa programação, Elisângela, e eu gostaria que você mesmo falasse desse projeto Acolher. Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A proposta do projeto, ela surgiu a partir de discussões com o pessoal da pastoral e de uma série de casos que nós acompanhamos no último mês relacionados ao suicídio, né? Só no último mês de fevereiro nós tivemos uma média de 5 suicídios no município de Alta Floresta. Isso chamou muita atenção, né, da equipe da pastoral. Eu já tinha uma proposta de um trabalho junto com outros profissionais da psicologia, né, que acompanham e que inclusive têm postado várias mensagens, né, falando a respeito do projeto e outras orientações. E aí a proposta do projeto surgiu a partir desse cenário todo que a gente vem vivendo. A gente vê muitas matérias jornalísticas, pessoas se suicidando, né? Principalmente agora, em época de pandemia, a gente sendo restrito de fazermos tudo aquilo que era normal a gente fazer, sair, passear, viajar, visitar familiares, fazer festas, reuniões, e hoje nós estamos privados de tudo isso. Gostaria que você falasse, Elisângela, quais são os primeiros sintomas, você como profissional da psicologia, quais são os primeiros sintomas de pessoas que estão com depressão até chegar no caso dela se suicidar? Justamente assim, esse contexto de pandemia foi uma das observações que nós fizemos e que possivelmente pode ter agravado sintomas de ansiedade, sintomas depressivos de várias pessoas, né? A gente tem um preconceito muito grande em relação aos tratamentos psiquiátricos e a procura de atendimento psicológico entre homens e principalmente entre homens, né? Entre mulheres, mas principalmente entre homens. Do percentual, por exemplo, né, da quantidade de suicídios que nós tivemos no último mês, a maioria homens, né? E do percentual de pessoas que já têm procurado o projeto, a maioria mulheres, né? Então, assim, existe uma dificuldade muito grande em procurar ajuda e não necessariamente em reconhecer os sintomas. As pessoas normalmente reconhecem os sintomas depressivos, ou reconhecem os sintomas de ansiedade, mas não aceitam como sintomas de uma doença que precisa ser tratada. Acha que às vezes é bobeira, vai passar, que é falta de Deus, que, né? Uhum. E aí protelam o atendimento, ou de repente o preconceito em relação à medicação, ao uso da medicação. Então, o médico passa a receita da medicação e a pessoa protela no uso da medicação porque acha que vai viciar no remédio, que não quer ficar dependente, né? Uhum. E o tratamento é justamente para que isso não aconteça, né? Então, o tratamento é necessário para que isso não aconteça. O contexto de pandemia agravou esses casos, principalmente em razão de que a nossa base, né, são as relações interpessoais. Então, nós precisamos do relacionamento interpessoal, do relacionamento com pessoas. O relacionamento com pessoas é para nós, né, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, a base para toda a nossa formação. E aí, de repente, a gente se viu sem isso. Então, muito provavelmente, e aí eu não tenho como dizer exatamente cada um dos casos, mas muito provavelmente o que pode ter acontecido e o que está acontecendo na nossa sociedade é que as pessoas perderam essa base, né, com esse contexto de pandemia, de segurança e de relacionamento com as pessoas. E isso, para algumas pessoas, tem sido um pouco mais intenso do que para outras. Porque podemos observar 5 casos, né, de suicídio em um único mês. Isso é agravante. Até porque a maioria dos casos a gente pode observar que foram pessoas, né, conhecidas aqui de Alta Floresta, que aparentemente tinha uma vida social, né, tinha uma vida social legal. Aparentemente tinha uma vida financeira instável, aparentemente tinha uma vida familiar perfeita, e assim sucessivamente. Eu gostaria que você falasse, Elisângela, os picos de uma pessoa
cometer o suicídio. Picos por quê? Porque existe aquela pessoa que aceita estar doente, tem a pessoa que não aceita estar doente, tem aquela pessoa que tem o problema de bipolaridade, ou seja, tem picos aí de altos e baixos, então dificulta ainda mais para ela descobrir se ela está com problema ou não psicológico, né? O transtorno bipolar, que é uma variação, né, digamos assim, da depressão, justamente causa uma dificuldade, inclusive, no diagnóstico, né? Porque a gente conhece a depressão como sendo aquela doença onde a pessoa se esconde, ela não quer o convívio com outras pessoas, ela está chateada e fica isolada, enfim. Mas a depressão, ela pode ter essa variação também de altos, no sentido de que tá tudo muito bem e aí faz aquele monte de dívida, compra um monte de coisa, sai, gasta muito, enfim, né? Uhum. E aí depois se arrepende. Acontece o outro pico, que é, né, nos sintomas depressivos que habitualmente a gente conhece. Então, quando essa pessoa está num pico muito alto, ela acha que nada de ruim vai acontecer, e aí sai falando o que vem à cabeça, né, e fazendo o que vem à cabeça. E aí isso não é reconhecido como sendo um sintoma depressivo, porque aparentemente ela está bem, né? Ela sai com as pessoas, ela convive com as pessoas, ela é extrovertida, mas por trás daquele sorriso existe um sofrimento. E aí, quando vem a fase depressiva, né, mais conhecida, a dificuldade em lidar com tudo que aconteceu durante aquele período, enfim. Então, E o que você indicaria para as pessoas que estão sofrendo caladas neste momento, mas que estão assistindo essa matéria, o que elas devem fazer neste momento, a quem elas devem procurar para pedir ajuda? Então, o nosso projeto, ele tem essa finalidade, né, de acolher até que as pessoas consigam o atendimento clínico ou médico ou psicológico, né? Não vai substituir o atendimento terapêutico, não é essa a ideia. A proposta é que a gente consiga fazer o acolhimento da pessoa nos momentos de crise, ou que a gente consiga fazer o acolhimento da pessoa enquanto ela ainda não consegue o atendimento terapêutico necessário para cada caso. Em Alta Floresta, me perdoe estar cortando você, mas em Alta Floresta nós temos 2 psicólogas que atendem na rede pública, né, municipal. Nesse caso, elas ainda continuam atendendo, simplesmente vocês vão acolher esses futuros pacientes até que eles consigam uma agenda, um horário com as psicólogas que atendem aqui no município. Perfeito, isso mesmo. Então, assim, tanto as pessoas podem se inscrever no projeto para acolher quanto para ser acolhidos, né? Então, veja, não existe uma exigência de que a pessoa que vai acolher, ela tenha uma formação específica. Então, todas as pessoas podem acolher. A ideia é que essa pessoa, por exemplo, ao sentir, aquele que precisa do acolhimento, né? Ao se sentir sozinho, não saber o que fazer, né? Ou de repente uma crise de ansiedade, né? Procurar alguém que possa estar acolhendo, né? Então, eu não tenho ninguém da família que entenda isso que eu estou sentindo. Porque muitas pessoas da família, às vezes, discriminam, né? Então, isso é frescura, tá isso, não é nada não. Exatamente. Então, assim, quando eu não tenho um suporte da família, eu vou ter daí esse suporte dessas pessoas que estão inscritas, né? E, ao mesmo tempo, os profissionais que são da psicologia vão estar semanalmente preparando materiais informativos, né? Então, a proposta é que a pessoa se inscreva, de repente, dizendo, olha, eu preciso do acolhimento, eu não estou conseguindo atendimento na rede pública, eu não estou conseguindo atendimento particular. Ou não tenho condições financeiras, enfim. Então, olha, eu preciso de um acolhimento, né? Então, ela vai receber informativos semanais de profissionais da psicologia orientando sobre como lidar com sintomas, quais são os sintomas que existem, né? Ou, de repente, assim, né, o que fazer para melhorar. Então, esses informativos vão estar sendo encaminhados. A semana que vem a gente já vai começar a encaminhar esses informativos. E, junto com esses informativos, ela vai receber um número de telefone de suporte, que seria para, olha, se eu tiver uma crise, o que eu faço? Se eu estiver sozinha e não estiver sabendo o que fazer, o que eu faço? E aí ela vai ter esse número de telefone para poder entrar em contato. Então, tanto as pessoas que se inscrevem para ser acolhidos, quanto aqueles que se inscrevem para acolher, vão receber orientações e acompanhamento de uma equipe de profissionais psicólogos que são daqui do município e que aceitaram participar do projeto.
Antes de participar deste projeto, tem algum número de telefone para as pessoas poderem ligar neste momento? Tem algum endereço fixo? Então, nós temos como referência a Pastoral da Saúde. Então, a pessoa que, de repente, tiver dificuldade para fazer a inscrição, pode procurar a Pastoral no período da manhã até 11 horas, todos os dias da semana, de segunda a sexta, para estar fazendo a inscrição. E caso, de repente, né, vamos pensar numa ideia hipotética, eu tenho um irmão, um familiar, né, ou um amigo que precisa de atendimento, mas não aceita. Eu posso fazer a inscrição dizendo quais são os sintomas, o que acontece com essa pessoa, para que os profissionais possam elaborar materiais para orientação e posso escrever o meu número de telefone para que eu receba orientações para saber o que fazer para ajudar, né? Então, assim, de uma forma indireta, seria esse o acolhedor dessa pessoa. Essa pessoa da família, percebendo os sintomas, seria quem iria acolher, né? Com as orientações que a gente vai estar postando nos podcasts a partir da semana que vem. Tá certo. Hoje nós conversamos aqui com a psicóloga Elisângela Sobreira, onde nós falamos, né, um pouco sobre a depressão e também dos últimos casos que vem acontecendo em Alta Floresta de suicídio, algo que tem preocupado muitos profissionais da psicologia, assim como mexeu muito com a psicóloga Elisângela Sobreira, ela resolveu montar um projeto Acolher e, se Deus quiser, vai dar muito certo. Já está dando certo, né? E para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, gostaria de uma orientação, né, psicológica, uma dica, uma sugestão para as pessoas que estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo por algum motivo que seja e que em algum momento da sua vida ela pensa em tirar a sua própria vida. Então, gostaria que você encerrasse aqui a nossa reportagem, deixando uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. A mensagem é de que você não está sozinho, né? Existem pessoas que se importam com você e que querem o seu bem. E o nosso grupo de profissionais e o grupo de pessoas da sociedade, né, tem se movimentado exatamente para isso. Para que você permaneça junto conosco e nos ajude aí a divulgar e a transmitir essa mensagem a outras pessoas junto com a gente, né? Não só de um lado, mas do outro também, acolhendo outras pessoas, né? Então, a mensagem é de que você é importante. Que lindo, me emocionei. Então você que está assistindo esta matéria neste momento, não esqueça, você não está sozinho e você é importante. Obrigada, Elisângela Sobreira. Obrigada a todos os internautas do site Floresta Notícias. Por aqui encerramos esta matéria. Repórter Poliana Martins, imagens Rudinês Balcheiro.